Sabia que seu quarto pode se tornar um lugar sobrenatural de encontro, de presença e transformação espiritual, mesmo você não indo à igreja e mesmo você não se considerando cristão? Muita gente pensa que para sentir algo de Deus é preciso estar em um templo, em um culto ou em uma reunião religiosa. Mas a verdade é que Deus pode visitar um coração sincero em qualquer lugar, inclusive no silêncio do seu quarto. Por isso, hoje vou te mostrar os 4 hábitos para hospedar o Espírito Santo em seu quarto. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de continuar, se inscreva no canal e comente abaixo. Eu quero sentir o Espírito Santo. Essa declaração abre um chamado ao Espírito de Deus. O primeiro hábito para hospedar a presença do Espírito Santo em seu quarto é separar o ambiente de tudo aquilo que alimenta confusão, impureza e distração espiritual. Isso é muito importante porque o ambiente em que você vive influencia a sua mente, o seu coração e até a sua sensibilidade espiritual. Talvez você diga, mas Deus não está em todo lugar? Sim, Deus é soberano e está sobre todas as coisas. Mas a questão aqui não é se Deus pode entrar no seu quarto. A questão é se o ambiente e o seu coração estão sendo preparados para perceber a presença dele. Na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, está escrito que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando você começa a tirar do seu quarto tudo aquilo que alimenta trevas, bagunça interior, sensualidade, vícios da mente, excesso de barulho e peso espiritual, você está criando espaço para a paz. E onde a paz de Deus começa a governar, o coração fica mais sensível. Não se trata de achar que um objeto sozinho define sua vida. Trata-se de entender que aquilo que você consome e mantém perto de si pode influenciar o clima espiritual da sua rotina. Talvez seja o tipo de música que enche o ambiente. Talvez sejam imagens, conversas, hábitos escondidos, conteúdos impuros, excesso de raiva, palavras pesadas ou até uma rotina que só alimenta ansiedade e vazio. Quem deseja sentir a presença de Deus precisa começar limpando o que está enchendo a alma de ruído. Em Salmos capítulo 101, a palavra diz que não colocará coisa má diante dos olhos. Isso mostra vigilância, isso mostra decisão. Isso mostra que quem deseja viver algo santo precisa tratar o que entra pelos olhos, pelos ouvidos e pelo coração. E talvez o mais bonito nessa mensagem seja justamente isso. Você não precisa começar sendo perfeito. Você não precisa dizer que já entende tudo da fé. Você não precisa fingir que já sabe orar do jeito certo. Mesmo que você ainda não seja cristão, se existe sinceridade no seu coração, Deus pode começar a falar com você. Jeremias capítulo 29 diz que vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Deus responde à sinceridade. Então comece por aqui. Olhe para o seu quarto e pergunte a si mesmo: esse ambiente me aproxima da paz ou me afasta dela? Ele favorece silêncio, reverência e reflexão ou só alimenta confusão, peso e distração? Essa pergunta é séria, porque o primeiro passo para hospedar a presença de Deus é parar de alimentar aquilo que apaga sua sensibilidade espiritual. O segundo hábito para hospedar a presença do Espírito Santo em seu quarto é criar momentos reais de silêncio e oração sincera, mesmo que você ainda não saiba falar com Deus da forma que acha correta. Isso precisa ser dito com clareza, porque muita gente deixa de buscar a Deus achando que precisa ter palavras bonitas, conhecimento bíblico avançado ou uma vida religiosa perfeita. Mas Deus não procura teatro espiritual. Deus procura verdade. E quando uma pessoa fecha a porta, silencia o coração e começa a falar com sinceridade, algo começa a mudar dentro dela.
Em Mateus capítulo 6, Jesus ensinou que, ao orar, a pessoa deve entrar no seu quarto, fechar a porta e falar com o Pai em secreto. Isso é muito forte, porque mostra que o quarto pode, sim, se tornar um lugar de encontro com Deus. Não por causa das paredes, mas por causa da atitude do coração. Quando você separa alguns minutos para desligar distrações, abaixar o ritmo e dizer com sinceridade: Deus, se o Senhor é real, fala comigo, me visita, me mostra a tua paz. Esse tipo de oração tem peso. Deus vê a sinceridade. Deus vê quando alguém está cansado, ferido, confuso ou até cheio de dúvidas, mas ainda assim decide buscá-lo. Talvez você diga: mas eu nem sei se sou cristão de verdade. Eu nem sei se posso pedir isso. E é justamente aqui que muita coisa muda. Você pode começar de onde está. O Senhor conhece seu coração antes mesmo de você organizar suas palavras. Em Salmos, capítulo 34, está escrito que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Veja que a Bíblia não diz que Deus está perto apenas de quem sabe tudo. Ela diz que Deus se aproxima de quem tem o coração aberto. E isso é esperança para muita gente que, por anos, achou que precisava resolver toda a vida primeiro para só depois buscar a presença de Deus. O silêncio também é importante porque o mundo atual está cheio de barulho. Barulho de notificações, vídeos, músicas o tempo todo, conversas vazias, ansiedade, pressa e excesso de estímulo. E nesse barulho constante, a alma vai ficando cansada. Muita gente não percebe, mas o coração está gritando por paz. Só que a paz de Deus quase nunca entra em ambientes dominados por ruído o tempo inteiro. Na primeira carta de Reis, capítulo 19, a Bíblia mostra que Elias viu vento forte, terremoto e fogo. Mas o Senhor se manifestou em uma voz mansa e suave. Isso nos ensina algo precioso. Deus também fala no silêncio. Por isso, se você quer começar a perceber a presença do Espírito Santo em seu quarto, crie o hábito de parar por alguns minutos todos os dias. Não precisa começar com 1 hora. Comece com sinceridade. Sente-se, ajoelhe-se ou até fique em pé, mas pare de correr por um instante. Desligue o que está tomando sua atenção, respire e fale com Deus como alguém que fala com verdade. Diga o que você está sentindo, diga onde está doendo, diga que você precisa de paz, diga que quer conhecer a presença dele de forma real. Esse momento simples pode ser o começo de uma transformação profunda. E existe algo muito bonito nisso. Com o tempo, o quarto deixa de ser só um lugar de descanso físico e começa a se tornar também um lugar de descanso da alma. Você entra ali e sente menos peso, sente mais vontade de refletir, sente mais necessidade de ficar em silêncio, sente que algo está sendo tratado por dentro. Não é emoção vazia, é a alma percebendo que Deus está sendo convidado a ocupar espaço. Hernandes Dias Lopes costuma enfatizar que a oração é mais do que um ritual, é relacionamento. E isso combina totalmente com essa verdade. O Espírito Santo não é hóspede de cerimônia vazia. Ele é presença santa que responde à verdade. Mas há um detalhe importante. Não transforme esse momento em obrigação mecânica. Não faça como quem marca ponto. Faça como quem quer respirar espiritualmente. Faça como quem sabe que o coração precisa de Deus. A oração sincera não é aquela que impressiona os outros. É aquela que abre a alma diante do Senhor. Em Romanos capítulo 8, a palavra mostra que até quando não sabemos orar como convém, o Espírito intercede. E isso é poderoso demais. Até a sua limitação pode ser entregue a Deus. Então guarde isso. Um quarto cheio de barulho pode até distrair sua mente por algumas horas, mas um quarto separado para silêncio e oração pode começar a curar sua alma. E talvez seja exatamente isso que você precisa hoje. Menos agitação, menos excesso, mais presença, mais verdade,
mas paz vinda de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. No seu dia a dia, existe algum momento em que você realmente para ouvir o que está acontecendo dentro de você e apresentar isso a Deus? Ou você vive tão cercado de distrações que sua alma já nem consegue descansar? Essa reflexão é importante porque o Espírito Santo não invade, ele é convidado. E uma das formas de convidar a presença de Deus é abrir espaço para o silêncio e para a oração sincera. O terceiro hábito para hospedar a presença do Espírito Santo em seu quarto é encher esse ambiente com a palavra de Deus, porque onde a verdade de Deus entra, muitas trevas perdem força. Isso é muito importante, mesmo para quem ainda não se considera cristão. Porque a Bíblia não é apenas um livro religioso para ser deixado de lado. Ela é alimento para a alma, direção para a mente e luz para o caminho. Em Salmos capítulo 119, está escrito: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso mostra que a palavra de Deus não serve apenas para informar. Ela serve para iluminar. Talvez você entre no seu quarto carregando peso, medo, confusão ou vazio. E muitas vezes a pessoa tenta preencher isso com vídeos, músicas, distrações ou excesso de redes sociais. Mas nada disso resolve o que está acontecendo por dentro. A alma continua cansada, o coração continua inquieto. Só que quando a palavra de Deus começa a entrar na rotina, algo começa a mudar. Você lê um versículo e sente paz. Lê outro e percebe o confronto. Lê outro e sente esperança. A Bíblia tem esse poder, porque Deus fala por meio da sua palavra. E não pense que você precisa começar entendendo tudo. Comece com humildade. Leia pequenos trechos, leia os evangelhos, leia os salmos, leia com sinceridade. Antes de abrir a Bíblia, você pode dizer: Deus, eu ainda estou aprendendo, mas fala comigo por meio da tua palavra. Essa postura já muda tudo. Em Hebreus capítulo 4, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Veja bem, ela é viva. Isso significa que Deus usa a palavra para alcançar áreas que ninguém mais consegue tocar. Às vezes você lê poucas linhas, mas sente como se aquilo tivesse sido escrito exatamente para você. E isso é uma lição forte para nós. Se você quer transformar o seu quarto em um ambiente de paz e presença, crie o hábito de ter contato com a palavra de Deus ali dentro. Não como um peso religioso, mas como uma busca sincera. Com o tempo, aquele lugar começa a ganhar outro significado. Seu quarto deixa de ser só um espaço de rotina e passa a ser também um lugar onde sua alma aprende a ouvir a voz de Deus. O quarto hábito para hospedar a presença do Espírito Santo em seu quarto é cultivar pureza e verdade na vida escondida. Esse talvez seja o hábito mais profundo de todos, porque não adianta querer um ambiente de paz se o coração continua alimentando aquilo que entristece a presença de Deus. E aqui eu preciso falar de forma muito clara. A vida escondida importa. Aquilo que ninguém vê importa. O que você consome quando está sozinho importa. O que você pensa, faz e alimenta no secreto importa. Porque o quarto revela quem você é quando a plateia desaparece. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, a palavra diz para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Isso nos ensina que existem atitudes que afastam nossa sensibilidade espiritual. Impureza, mentira, hábitos destrutivos, conteúdos que corrompem a mente, vícios escondidos e uma vida sem verdade vão tornando o coração pesado. E um coração pesado quase não percebe a paz de Deus. Por isso, hospedar a presença do Espírito Santo não é apenas criar um clima agradável no quarto. É também decidir viver com mais limpeza interior. Isso não quer dizer perfeição imediata, quer dizer disposição para mudar. Talvez exista algo no seu secreto que você sabe que está fazendo mal para a sua alma. Talvez seja um conteúdo que prende sua mente.
Talvez seja um hábito que te esvazia. Talvez seja uma culpa que você nunca confessou diante de Deus. O Senhor não está te chamando para fingir santidade. Ele está te chamando para a verdade. Em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 9, está escrito que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Isso é esperança. Deus não apenas aponta o que está errado. Ele também oferece perdão, limpeza e recomeço. Quando alguém decide ser verdadeiro diante de Deus no quarto, no secreto, longe da aparência, algo começa a ser restaurado. A paz volta. A consciência fica mais leve. A mente vai sendo limpa. O coração começa a respirar melhor. E aos poucos aquele ambiente deixa de ser um lugar de peso e passa a ser um lugar de encontro. Então guarde isso no coração. Se você quer sentir a presença de Deus no seu quarto, leia a palavra e trate com seriedade a sua vida escondida. Porque Deus não procura aparência, Deus procura verdade. E quando há verdade, há visitação. Quando há sinceridade, há cura. Quando há rendição, há paz. Quando você está sozinho, sua alma se aproxima da luz ou se esconde dela. Essa resposta pode mostrar exatamente onde Deus quer começar a agir. Quando você limpa o ambiente daquilo que alimenta confusão, quando cria momentos de silêncio e oração sincera, quando enche o quarto com a palavra de Deus e quando decide viver com mais pureza e verdade no secreto, algo começa a mudar de forma profunda. O quarto continua sendo o mesmo por fora, mas por dentro ele passa a carregar outro significado. Ele deixa de ser apenas o lugar onde você dorme, mexe no celular ou foge do cansaço do dia. Ele passa a ser também um lugar onde sua alma encontra paz, onde sua mente desacelera e onde o seu coração começa a perceber a presença de Deus. E eu quero deixar algo muito claro para você. Hospedar a presença do Espírito Santo não é decorar um ambiente religioso, nem repetir frases prontas, nem tentar criar uma emoção artificial. É abrir espaço real para Deus agir. É permitir que a paz do Senhor encontre lugar dentro de você. Porque no fim de tudo, o maior problema nunca foi apenas o ambiente externo. O maior problema sempre foi a falta de espaço interior. Há quartos arrumados por fora, mas corações em guerra por dentro. Há lugares silenciosos por fora, mas mentes completamente agitadas por dentro. É por isso que Deus começa no interior. Quando Ele encontra sinceridade, Ele começa a organizar o que estava bagunçado, a tratar o que estava ferido e a iluminar o que estava escuro. Talvez você tenha começado a ouvir essa mensagem achando que isso era só para quem já tem uma vida cristã definida. Mas a verdade é que Deus pode começar a falar com alguém exatamente no meio da dúvida, no meio do cansaço e no meio da busca. O Senhor alcançou muitas pessoas na Bíblia quando elas ainda estavam em processo. Ele encontrou gente quebrada, confusa, ferida e sem entender tudo, mas encontrou também corações abertos. E é isso que Deus procura ainda hoje. Em João capítulo 4, versículo 23, Jesus disse que o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. Veja bem, em verdade, Deus não está atrás de aparência, Ele está atrás de sinceridade. Por isso, mesmo que você ainda diga que não é cristão, mesmo que você ainda tenha dúvidas, mesmo que você ainda esteja tentando entender muitas coisas, comece com aquilo que você já pode fazer hoje. Separe o seu quarto daquilo que pesa a sua alma. Faça silêncio. Ore com suas próprias palavras. Abra a Bíblia com humildade. Pare de alimentar no secreto aquilo que apaga sua paz. E observe o que Deus pode começar a fazer. Porque quando alguém dá espaço ao Senhor, o céu responde. Às vezes não vem primeiro com barulho.
Às vezes vem com paz, às vezes vem com quebrantamento, às vezes vem com um silêncio diferente, às vezes vem com uma vontade nova de conhecer mais a Deus. E tudo isso já pode ser sinal de que sua alma está sendo tocada. Existe uma razão para tanta gente se sentir vazia hoje. O ser humano tenta preencher o interior com distração, prazer rápido, excesso de conteúdo, correria e ruído, mas continua faltando alguma coisa. E essa falta não se resolve apenas com entretenimento, dinheiro ou ocupação. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, a palavra mostra que Deus colocou a eternidade no coração humano. Isso significa que existe dentro de você uma sede que só o Senhor pode preencher por completo. E talvez o seu quarto, justamente esse lugar comum da sua rotina, possa se tornar o espaço onde você começa a perceber isso com mais clareza. Então eu quero terminar falando diretamente com você. Se o seu quarto tem sido um lugar de peso, confusão, choro escondido, medo, ansiedade ou vazio, entregue esse espaço ao Senhor. Diga: Deus, entra aqui, visita este lugar, habita no meu secreto, traz luz para onde há escuridão, traz paz para onde há tormento, traz verdade para onde há confusão. Faça isso com sinceridade e depois permaneça, não desista porque nada mudou em um dia. Continue criando esse ambiente, continue buscando, continue limpando a alma, continue abrindo a palavra, continue falando com Deus, porque quem insiste na presença começa a perceber mudanças que antes pareciam impossíveis. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe com alguém que precisa transformar o próprio quarto em um lugar de paz. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu sou filho de Deus. E acima de tudo, entregue sua vida a Jesus Cristo. Receba Ele como Senhor e Salvador e procure uma igreja perto da sua casa para congregar, aprender mais da palavra e crescer na presença de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa e o seu quarto com paz, em nome de Jesus.